esse mover do Espírito falando aos nossos corações através deste servo, desta banda linda, maravilhosa. Gostei, parabéns, a banda toca muito bem, os irmãos, cada um com a voz, né? Começaram o louvor aqui com uma música bem alta, né? Já tocando os céus, que maravilha! Eu quero agradecer esta oportunidade, pastor Antônio Carlos, pelo honroso convite que você me fez para estar aqui, revendo o pastor Robson Miranda, lá de Almadina, revendo ali outros irmãos de Bicaraí, o Del, sua esposa, enfim, outros irmãos, a irmã Paulina também. É uma alegria rever tanta gente querida. E aqui nesta igreja eu tenho uma irmã muito amada, muito querida, que foi minha ovelha quando pastoreei em Ubaitaba, a irmã Iraci, a irmã Irá. E foi muito prazeroso hoje à tarde revê-la e dar um abraço, né? Foi muito bom, foi muito bom. Itapitanga, Jesus te ama. Itapitanga, Jesus te ama. Amém. A palavra de Deus para nós nessa noite está baseada aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Esse texto tão conhecido, eu quero destacar apenas o versículo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo 18. Quem encontrou o texto, diga: eu encontrei. Quem não encontrou, diga: espere por mim. Ah, mas você vai lembrar, porque é um texto muito conhecido. Olha o que diz lá, Mateus 16, o versículo 18. Guarde esse versículo no seu coração. O texto diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos dizer juntos: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas não prevalecerão contra ela, a igreja do Senhor Jesus. Ore comigo. Pai, obrigado por esse momento. Esconde-me atrás do Senhor Jesus, que Ele apareça ou diminua, e que somente o Teu nome, Senhor, seja exaltado e adorado nesta noite. Fala ao coração de cada um aqui de nós nessa noite. É a nossa oração, Pai, para a honra e a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Em 2010, chegou ao Brasil o presidente da Aliança Batista Mundial, que na época era pastor em uma das igrejas na Coreia do Sul, Igreja Batista na Coreia do Sul. O nome dele, Billy Kim. Ele foi entrevistado e, dentre tantas perguntas importantes que foram feitas, uma delas me chamou a atenção. Fizeram a Billy Kim a seguinte pergunta: pastor Billy Kim, por que na Coreia do Sul as igrejas crescem tanto? Porque lá estão as maiores igrejas evangélicas do mundo, as maiores. Por que lá na Coreia do Sul as igrejas crescem tanto? E o pastor Billy Kim deu 3 respostas para justificar o crescimento extraordinário das igrejas cristãs evangélicas lá na Coreia do Sul. Ele diz: as igrejas na Coreia do Sul crescem, primeiro, porque elas louvam. As igrejas na Coreia do Sul, elas crescem muito porque elas oram. E as igrejas na Coreia do Sul crescem muito porque elas perdoam. Meus irmãos, amigos, queridos de Itapitanga e demais irmãos de outras cidades, essa resposta me chama a atenção, porque ele só deu bases bíblicas para o crescimento da igreja na Coreia do Sul. Há muitos e muitos anos atrás, eu acho que faz uns 30 anos mais ou menos, eu estive aqui em Itapitanga. E na época foi para o concílio de um jovem seminarista chamado Carlos Lima. Não sei se ele foi pastor aqui em Itapitanga, eu perguntei a alguns irmãos e eles não souberam me dizer. Mas Carlos Lima foi examinado aqui, eu estive aqui em Itapitanga pela primeira vez. Fui embora, nunca mais voltei a Itapitanga. E agora o pastor me presenteia com esse convitaço para vir aqui nesses 80 anos desta igreja maravilhosa. E eu estou assim, de queixo caído, de ver como esta igreja tem crescido, como o evangelho tem caído na graça do povo de Itapitanga
e eu tenho certeza que além de Itapitanga, porque muitas pessoas de fora chegam à nossa cidade, chegam aos nossos templos, ouvem o Evangelho, se convertem a Jesus e leva essa preciosa semente, como a bolota do pé de carvalho, que dá aquela única semente, uma semente seca, não é? O pé de carvalho que vive de 500 a 1000 anos, que é uma árvore que só alcança no máximo 40 metros de altura, mas que é uma árvore exemplo de robustez, de consistência. E essas pessoas levam essa semente do Evangelho para o mundo inteiro. Ainda ontem eu falei com uma ovelha querida que hoje é pastor em Coimbra, Portugal, Tiago Lopes, batizado por mim lá em Piauí, e hoje é pastor lá em Coimbra. Olha onde a semente deste carvalho de justiça, que é a igreja do Senhor de Deus, Senhor Deus, leva. Então, a gente só tem realmente que ficar admirado. Eu, quando entrei nesse prédio aqui, fui até o teto lá em cima, ver onde os jovens se reúnem, e saí olhando sala por sala. Eu digo, meu Deus, quanto trabalho esse povo aqui. E fui lá no templo, e o templo está sendo reformado ou construído, não sei. E eu fiquei assim, meu Deus, justificou esses 10 anos aqui do pastor Antônio Carlos. Que maravilha, a igreja está crescendo em Itapitanga. Jesus ama Itapitanga. Jesus quer salvar o povo desta cidade. E a Igreja Batista e as demais igrejas evangélicas aqui estão trabalhando com esse sentido, de levar o amor de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. As igrejas na Coreia crescem porque elas louvam. Você sabia que cantar somente não é louvor? Eu acabei de fazer aqui uma série de louvores a Itapitanga, a Igreja Batista de Itapitanga, aos irmãos que trabalham tanto aqui nesta cidade, porque louvor é falar bem de. Louvor é você bendizer alguém, alguma coisa, alguma situação. Quando você fala bem do seu país, quando você fala bem da sua família, quando você fala bem da sua igreja, você está louvando. Olha lá em Tiago capítulo 3, a palavra de Deus fala sobre o uso da língua. E lá está escrito que você não pode usar a língua para falar bem de uma pessoa e ao mesmo tempo falar mal. E ali está escrito que não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga, bênção e maldição. Então a palavra está nos exortando a usarmos bem a nossa língua. A nossa língua foi criada para o louvor do Senhor. Alguém aqui disse amém? Amém. A nossa língua foi criada para o louvor do Senhor. Agora, às vezes, o silêncio precisa acontecer. W.C. Taylor, que foi um pastor do século passado, missionário norte-americano no Brasil, ele escreveu vários livros, e um dos livros dele chama-se Doutrinas. E quando ele fala sobre este assunto da língua, ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes o silêncio é a mais bela forma de louvor. Como o silêncio é necessário. Então, quando não pudermos falar bem de alguém, não pudermos louvar, é melhor fazer silêncio. Será o mais belo louvor. Ah, meus irmãos, como nós precisamos aprender a usar bem a nossa língua. As igrejas na Coreia do Sul crescem porque eles louvam a Deus em primeiro lugar e sabem louvar uns aos outros. Lá na Coreia do Sul, ninguém humilha, ninguém fala mal de um líder em público. Jamais. O respeito, a reverência, o louvor que deve acontecer. Como nós devemos louvar mais uns aos outros. Não é nenhum pecado você louvar alguém. Eu já louvei o Carlinhos Félix aqui nessa noite. Claro, porque ele louva o Senhor, senão não louvaria ele, não é? Então, nós podemos louvar uns aos outros. Olha que bênção o marido louvando a sua esposa. Olha que bênção a esposa louvando também o seu marido, os filhos louvando os seus pais, os pais louvando os seus filhos. Como nós precisamos também deste bendito louvor de saber usar a língua que Deus nos deu para abençoar. Meus irmãos, lá na Coreia, as igrejas cristãs, elas crescem também porque elas oram. Agora aí eu fico preocupado, porque no Brasil, por onde a gente anda, a gente vê que as reuniões de oração nas igrejas estão murchando. Algumas igrejas nem estão fazendo mais reuniões de oração. Por quê? Porque o povo de Deus está mais preocupado e desejando eventos, atividades diferentes,
menos a mais essencial de todas as atividades da igreja, que é a oração. A oração é o termômetro espiritual da igreja, é o termômetro da vida espiritual de cada crente. Sem oração nada acontece, meus irmãos. Sem oração Deus não age. Deus, ele poderia agir sem as nossas orações, mas ele quer que nós oremos para que ele possa agir com poder em resposta às nossas orações, e assim o seu nome vai ser ainda mais glorificado. Como nós precisamos orar. Se você marca um retiro aí para uma praia, uma fazenda, um sítio, né? 5 horas da manhã, está todo mundo lá. 5 horas da manhã, mochila na mão, tudo preparado para ir. Mas chame o povo para orar às 5 horas da manhã. Quem vai aparecer? O pastor, o zelador e mais uns 2 ou 3 irmãos somente, para abrir o templo para a gente entrar para orar. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Billy King disse que lá na Coreia do Sul, as igrejas ficam cheias para oração desde as 3 horas da madrugada. Cheias, não cabe. É preciso que aquele público saia para que o outro entre. A partir das 3 horas da madrugada, as igrejas estão cheias para oração. Mas lá na Coreia do Sul, as igrejas ficam vazias para eventos. Olha o contrário do que acontece aqui no Brasil. Como nós precisamos nos despertar mais e mais para a oração. Uma ocasião, uma criança desapareceu lá na nossa igreja, e aquela criança foi raptada, não foi nem sequestrada, foi raptada para depois ser vendida para outro país. E com muita oração de vários irmãos das igrejas, das cidades vizinhas, nós conseguimos descobrir onde estava aquela criança. Agora, sabe por que tudo isso aconteceu? Porque na hora da gente entrar no carro para levar aqueles irmãos para a rodoviária, a mãe daquela senhora, jovem senhora, diz: minha filha, vamos orar, né, pastor? Vamos orar para a gente fazer essa viagem. Eu falei: vamos. Aí a jovem disse: ei, mãe, para que tanta oração? Mas nós oramos, entramos no carro. Só que ao chegar perto da rodoviária, a criança passou mal. Ela ia com a criança para São Paulo e precisamos levar ao hospital. Isso aconteceu na cidade de Itabuna. E tinha lá a clínica IPEP, não sei se ainda tem o IPEP, tem muitos anos que eu saí de Itabuna. E então levamos a criança, e o doutor Eli, lá, o chefe do IPEP, lá, disse: a criança tem que ficar internada, porque ela está desidratada, não tem condição de fazer uma viagem longa. A criança ficou internada, no outro dia a criança desapareceu, a mãe já estava em viagem, os avós ficaram responsáveis pela criança. E aquela avó ligou para mim: pastor, pelo amor de Deus, o que é que a gente faz? A criança sumiu do hospital. E aí vamos mobilizar o juizado de menores, a polícia civil, a polícia federal. Vamos para, lá tinha naquela época a Rede Manchete, né, rede de televisão. Vamos para a TV Cabralha. E assim a gente colocou no ar que aquela criança tinha desaparecido. E meus irmãos, um belo dia nós estávamos lá, assim, uns 2 dias depois, no estúdio de uma rádio de Itabuna para dar uma entrevista e falar sobre este caso. E chegou um rapaz e disse: eu sei onde é que está essa criança. Ela está ali no bairro de Ferradas. Uma mulher que não tem criança apareceu com criança. É ela, vamos lá. A gente já ia descendo as escadas lá da emissora para ir, quando eu disse: não, nós não podemos ir. Quem tem que ir é a polícia. Porque se formos, vão dizer que nós armamos tudo isso para conseguir aqui alguma indenização do IPEP. Então não podemos ir. Deixa a polícia ir. A polícia foi e era a criança. A mãe voltou de São Paulo, nem chegou, teve que voltar. E quando chegou lá na igreja, fizemos um culto de gratidão, porque conseguimos receber a criança de volta, recuperar aquela criança. E eu disse para aquela mãe: você está vendo por que tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu porque na hora de entrar no carro para viajar, a sua mãe disse: vamos orar. E você disse: ih, mãe, para que tanta oração? Tudo isso aconteceu para você ver que o seu filho só foi recuperado por causa de muitas orações. Uma oração nunca é demais, meus irmãos. Nós temos orado pouco. Eu vi um pai chorando com a mão sobre o caixão da sua filha, e ele dizia: se eu tivesse orado mais, a minha filha não teria morrido. Se eu tivesse orado mais. Por que a gente deixa para reconhecer isso quando uma tragédia acontece? Meus irmãos, nós precisamos orar muito mais do que temos orado. Nós precisamos fazer da oração um diálogo ininterrupto com Deus. Amém? Você disse amém mesmo? Amém. Então faça da oração um diálogo ininterrupto com Deus. Billy King disse que as igrejas na Coreia, elas crescem porque elas louvam e porque elas oram, mas também porque elas perdoam. E aí eu quero pedir que você abra lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, para dar uma olhadinha do que Jesus fala sobre essa questão do perdão. Ele diz assim, Mateus 6, a partir do versículo 9.
Enquanto você abre, eu vou lendo aqui. Mateus 6:9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, como nós e perdoa-nos os nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora observe os versos 14 e 15 de Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Uma pergunta para você responder agora. A oração do Pai Nosso foi a oração que Jesus nos ensinou como uma oração modelo, cheia de princípios para a gente orar. Mas qual foi a única parte da oração do Pai Nosso que Jesus fez comentário? Qual foi? A única parte da oração que Jesus fez comentário? Sobre o perdão. Foi sobre o perdão. Como está a sua vida de perdão? Você tem perdoado? Você tem pedido também o perdão quando necessário? Como está a sua vida de perdão? Os cristãos lá na Coreia do Sul, eles fizeram um culto em praça pública para perdoar o Japão. Porque o Japão cometeu muitas atrocidades, muitas violências contra o povo sul-coreano. E eles fizeram um culto em praça pública, liberando perdão para a nação japonesa. Meus irmãos, o perdão é necessário. Não há um cristão verdadeiro sem perdão. Um cristão verdadeiro não pode guardar mágoa. William Shakespeare, teatrólogo, novelista, escritor, ele chegou a dizer que quem guarda mágoa no coração é como se estivesse tomando veneno e querendo que o outro morresse. Não vai dar certo. Guardar mágoa no coração, não perdoar, isso é maligno. Isso lhe corrói por dentro. Isso lhe consome, tira o seu sono, o seu apetite, tira a sua paz, tira a sua alegria. Por isso que Alexandre Pope, o escritor, ele disse: errar é humano, mas perdoar é divino. Verdadeiramente o perdão é de Deus. E nós precisamos agir como Deus, perdoando aquelas pessoas que nos ofendem, que nos entristecem, aqueles que nos caluniam, que falam mal, aqueles que nos odeiam, que nos difamam. Nós precisamos abençoá-los com o perdão. O perdão é a arma mais poderosa. Se houvesse perdão, não haveria divórcios. Se houvesse perdão, não haveria brigas. As pessoas não iriam para a delegacia. Mas infelizmente está faltando perdão. Ah, meus irmãos, como nós precisamos de perdão. 2 irmãozinhos, ele tinha uns 5 anos, ela tinha 4 anos. Eles brigavam todo dia e de noite iam dormir de mal. Aqui em Itapitanga todo mundo sabe o que é falar de mal, né? Ficar de mal, ficar inimigo um com o outro, né? Se bem que eram irmãos, ficavam inimigos temporariamente. Mas a mãe, observando aquele garotinho e aquela garotinha brigando todo dia, indo dormir de mal um com o outro, ela disse: isso não está certo. O meu lar é um lar que pertence a Jesus e o ódio não pode ficar reinando aqui no coração dos meus filhos. Então ela chamou os 2 e disse: meu filho, você é o mais velho, você vai perdoar a sua irmãzinha. Você não pode dormir assim toda noite de mal com a sua irmã, tem que acabar com isso. Vá lá, peça perdão à sua irmã. Ele disse: eu não vou não. Vá lá, peça perdão à sua irmã. Eu não vou não. Quem está falando aqui é sua mãe ou é sua parecida? Vá lá pedir perdão ao seu irmão. Não vou não, vá lá. Eu não. Quando ela viu que o menino não ia mesmo, ela apelou. Ela disse: tá bom, você não vai não é? Mas se essa noite Papai do céu mandar lhe chamar, você morrer, como é que o seu coraçãozinho vai estar lá na presença dele? Como é? O garotinho disse: tá bom, eu vou pedir perdão a ela. Mas se essa noite eu não morrer, amanhã de manhã ela me paga. Você está vendo como é que a gente às vezes quer perdoar? A gente não está perdoando de coração. A gente está agindo como crianças.
Perdão, meus irmãos, é um mandamento de Deus e nós somos filhos obedientes. Nós temos que obedecer e perdoar quantas vezes forem necessárias. Não há limites para o perdão, porque não há limites para Deus nos perdoar. Toda vez que eu me arrependo e peço perdão a Deus, quando eu faço isso com toda a sinceridade do meu coração, Deus me perdoa, a alegria, a paz volta para a minha vida quando eu perdoo. Então eu também preciso perdoar. Eu preciso perdoar e preciso também pedir o perdão quando for necessário. O que está impedindo a sua igreja de crescer? Jesus diz que as portas do inferno, ou seja, da morte, não podem impedir, nem mesmo matando os crentes, a igreja não vai deixar de existir. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. E tem sido assim desde os dias de Jesus Cristo até agora. A igreja tem sido perseguida, a igreja tem sido morta, a igreja tem sido proibida de pregar o evangelho, a Bíblia tem sido proibida de circular, o evangelho tem sido proibido de pregar, mas a igreja deixou de existir? Nunca, jamais deixará de existir. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, solenemente ele disse, as portas do inferno não resistirão contra a minha igreja. É a igreja do Senhor Jesus que está marchando. Ainda que o evangelho seja proibido no Brasil, ainda que um dia eu não possa mais subir num palanque como esse e pregar em plena rua a palavra de Deus, ainda assim a igreja existirá. Na China, onde a igreja cristã é proibida de existir, não pode haver templo, não pode haver pregação em praça pública, não pode haver distribuição de Bíblia, de folheto, não pode haver. Lá está uma das maiores igrejas cristãs do mundo. Eu ouvi uma certa vez, quando eu era um seminarista lá em Recife, o ex-padre Aníbal Reis dizendo, eu oro por uma perseguição contra o evangelho no Brasil. E eu fiquei sem entender porque o doutor Aníbal falava aquilo, mas ele dizia, eu oro. Ele era um ex-padre convertido a Cristo, e ele disse, eu oro para que haja uma perseguição do evangelho no Brasil, para que a igreja do Senhor Jesus seja peneirada, seja filtrada, seja purificada. Há muita gente que se diz cristão, mas que não merece esse nome. Não merece, porque não está vivendo como um cristão, não louva, não ora, não perdoa, não é cristão. Meus irmãos, como nós precisamos que a igreja de Cristo cresça. Mas para que ela cresça, eu preciso ser um genuíno cristão. Não dá para fingir, não dá para dar uma de hipócrita. O evangelho não funciona dessa forma. O evangelho só funciona com vidas lindas, limpas, vidas transformadas, vidas que realmente levam a fragrância, o cheiro de Jesus Cristo para as pessoas. Quando isso acontece, as pessoas olham e dizem, eu quero ser crente como você, eu quero ser como fulano. Fulano é um verdadeiro crente. Diz que uma irmã emprestou dinheiro a outra irmã na igreja. Você sabe qual é a melhor forma de conquistar um inimigo? É emprestando dinheiro. Uma irmã emprestou dinheiro para outra dizendo, eu vou te pagar com uma semana. Já se passaram 6 meses, ela cobrando e não recebia. Um dia num culto de oração, o pastor pediu, vamos ensinar versículos da Bíblia. Aí a irmã, que emprestou dinheiro, se levantou, olhou para outra assim, de rabo de olho. Sabe como é que olha de rabo de olho? Com o canto do olho assim, olhando aí. A Bíblia diz, o ímpio toma emprestado e não paga. Oh, a irmã ficou toda condoída lá no banco. Oh, isso é para mim. Mas ela não disse o versículo todo, não. A irmãzinha chegou a ver dela, esse versículo, ela se levantou e disse, a mesma Bíblia que diz que o ímpio toma emprestado e não paga, ela diz, mas o justo se compadece e dá. Meus irmãos, só sendo um verdadeiro cristão, para não ficar inimigo, para não guardar ódio no coração, para não deixar de louvar uns aos outros, para não deixar de perdoar. Só sendo igreja de Cristo Jesus, o evangelho vai crescer em Itapitanga. Só sendo igreja de Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Deus tem uma história linda que Ele está realizando através do seu povo. E não é só através da Igreja Batista Itapitanga, não. É através de todo cristão genuíno nesta cidade.
Deus está fazendo uma história linda neste povo. Eu posso ver, 30 anos se passaram, eu voltei aqui agora, eu estou assim, alegre, abismado, com o crescimento do Evangelho, com o feito dos irmãos em Cristo Jesus nessa cidade, uma cidade pequena no interior da Bahia, uma cidade com um povo de uma visão grande, com um coração grande, com muito amor para levar Cristo Jesus aos corações do povo de Itapitanga. Como está a sua vida de louvor? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de perdão? Eu quero terminar agora, que eu quero ouvir o Carlinhos de novo, quero louvar Deus de novo com ele. Mas eu quero dizer para você que deixou a sua casa nessa noite, veio aqui. Não sei se o culto está sendo transmitido, se estiver ótimo, se não estiver, alguma cena, alguma parte está sendo gravada para que seja compartilhado com alguém. Mas eu quero lhe falar um pouquinho mais sobre o perdão, só um pouquinho. Você sabe qual é a maior incompatibilidade que existe? É a incompatibilidade entre Deus e os homens. Não é aquela incompatibilidade que as pessoas tanto alegam na hora de se separar uma das outras, né? A incompatibilidade de gêneros. Papo furado. A maior incompatibilidade é entre Deus e os homens. Sabe por quê? Porque como pode um Deus tão grande, tão santo, um Deus que é absoluto, um Deus que não precisa da gente, como pode um ser tão divino, tão encantador, tão maravilhoso se importar conosco ao ponto de se tornar homem e vir a este mundo dizer: eu estou disposto a perdoar os seus pecados, e quando você findar a sua vida aqui, eu quero te levar para viver comigo lá no novo céu e na nova terra. Para isso eu quero te oferecer perdão. E nós, com orgulho e incredulidade, ainda viramos as costas para Deus e dizemos: não, não quero o teu perdão, eu quero viver sob a minha culpa, eu quero viver sob a minha condenação. Oh, meus irmãos e meus amigos, precisamos orar para que as pessoas tenham sensibilidade de entender o amor de Deus, de abraçar a Deus, de receber Jesus como Salvador, porque Jesus veio aqui oferecer perdão para os nossos pecados. Mas há muita gente que, por causa de superstição, de crendice, de preconceito religioso e de outras coisas mais, não querem receber Jesus. Vamos orar para que Deus quebre toda esta algema de pecado que tem separado as pessoas de Jesus, para que elas se usufruam, para que elas se beneficiem do perdão que Jesus Cristo oferece. Este perdão é maravilhoso porque me isenta de toda culpa, me livra de toda condenação, me livra da morte eterna e me dá uma vida eterna com Deus. A minha oração nessa noite é que, se você está precisando do perdão de Jesus para os seus pecados, se você humildemente reconhece que necessita do perdão dele, você faça a oração dizendo: Senhor Jesus, eu realmente cometi estes pecados, mas eu me arrependo, eu os abandono, eu não quero voltar mais à prática desses pecados. Eu solicito, Senhor Jesus, que me perdoe os meus pecados e me purifiques de toda a minha iniquidade. O Senhor Jesus ouvirá a sua oração, se você a fizer com sinceridade. Ele lhe perdoará e Ele trará paz, alegria e salvação para a sua vida. Feche seus olhos, deixa eu terminar com uma oração. Pai, diante do Senhor está esta multidão. E em nome de Jesus, eu e todos os teus servos oramos para que, ó Deus, todos aqueles que necessitam do perdão de Cristo Jesus para a sua salvação, possa pedi-lo agora, possa dizer com toda sinceridade e humildade: Senhor, perdoa os meus pecados que contra ti eu cometi, eu me arrependo e peço que me perdoe. Ó Jesus, perdoa. Traz para esta pessoa a alegria da tua salvação, traz para esta pessoa o refrigério da tua presença, traz, ó Deus, para cada vida esta alegria da comunhão contigo, para que ela verdadeira não apenas sinta, mas que verdadeiramente ela se convença do perdão de Jesus para a sua vida. Eu oro assim, abençoando a todos aqui e além, em nome do Senhor Jesus. Amém. E se você quer receber a Jesus como seu Salvador, venha amanhã à noite com essa disposição de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Mas tome a decisão ainda hoje. Receba Jesus como seu Salvador. Se tem algum irmão aqui que está afastado da comunhão da igreja, meu irmão, volte, não fique lá fora. Lá fora não é o seu lugar é aqui junto com o povo de Deus, servindo e amando a Jesus. Deus nos abençoe. Amém.
Amém. Pastor Antônio Carlos.